Boa noite, gente. Como promotora legal popular, eu estou até representada nesse conselho. A Ruth é a nossa representante no conselho estadual, mas a gente fica muito feliz que a ouvidoria se aproxime de Campinas em particular. Imagino que em outras regiões vão ter falas no mesmo sentido que a minha vai, porque a defensoria para nós não tem adiantado, né? Em algum momento, no primeiro momento, a gente tinha até uma proximidade maior. À medida que a defensoria foi se burocratizando, e usar essa palavra, foi também se afastando da gente, né? Por exemplo, em algum momento, no começo, a sexta-feira da defensoria aqui de Campinas era para ouvir os movimentos populares. Era um momento onde a gente poderia mandar casos coletivos. Hoje não existe mais isso, né? Muita gente, o nosso problema é que a gente tem vários defensores bons, né? Uma equipe técnica hoje muito melhor do que tinha no começo, por exemplo. Mas a gente não quer uma relação com pessoas, a gente quer uma relação com a instituição, né? E essa coisa vai crescendo tanto a ponto da gente ter problema, por exemplo, com as presidiárias aqui e ter que falar com a Fernanda Varela, Varela, né, Varela? Lá em São Paulo. A gente chama ela e não chama a defensora daqui, né? Para quem não sabe, por exemplo, o único presídio de Campinas é o presídio feminino, que no momento, quando ele era masculino, ele era um presídio que estava presente na cidade. Quando ele passa a ser feminino, é como se ele não existisse. E a coisa lá dentro é muito feia, né? A coisa lá, quando você entra até um determinado momento, está tudo bonitinho. Dali para trás ninguém entra, nem os defensores. E elas vivem numa situação precária, a ponto da gente ter que pedir para a pastoral carcerária vir intervir, porque uma mulher teve neném lá dentro, voltou para o presídio e a criança não voltou. Aí, em 5 dias, a pastoral carcerária acionou e a menina foi para São Paulo, que é direito dela com o filho dela até os 6 meses. Então, essas coisas que acho que a defensoria tinha que estar mais atuante. Na situação de moradores de rua, por exemplo, ela é atuante. Mas em outras situações, por exemplo, quando a gente fala dos nossos filhos, e eu posso falar que sou uma mulher negra, os nossos filhos negros estão apanhando e morrendo aí na rua, não tem uma ação coletiva, né? Que barra essa ação, que é uma ação organizada do próprio Estado, né? Quando a gente pensa, e a colega acabou de falar aí da delegacia da mulher, quando a gente pensa nas questões das mulheres aqui, também não tem uma ação coletiva, né? Alguns anos atrás a gente também ia buscar o núcleo feminino da defensoria lá e não tinha com quem falar aqui, né? Algumas defensoras individualmente tinham esse interesse, mas se tem um núcleo lá, por que não tem um núcleo aqui? A defensoria pública tanta coisa legal, né? Boa para todo mundo. Por que essas coisas não chegam pra gente? Sábado agora mesmo, 25 de julho, Dia da Mulher Afro-Latina-Caribenha, nós fizemos uma oficina com um monte de mulher, levamos entre o material publicado pela defensoria e fomos buscar lá em São Paulo. Porque aqui não tem. Aqui não tem. Então, essas coisas que eu acho que a gente precisa aproximar. Essas coisas que precisam acontecer aqui também. É lógico que não deve dar conta lá em São Paulo também, até pelo tamanho da cidade de defensores que tem na cidade. Mas a gente precisa aproximar, né? A luta das mulheres hoje em todo o Brasil é que para que se aplique a lei Maria da Penha
E um dos pontos para nós de aplicação é o juizado. Cadê a nossa defensoria lutando junto com a gente para que haja um juizado aqui na região de Campinas? A gente precisa que a defensoria tome a frente disso. Isso é uma causa coletiva, não é individual. A gente precisa de um juizado aí, porque se a justiça não abraçar a Lei Maria da Penha, ela nunca vai ser aplicada. Então, a gente tem essa consciência enquanto promotora legal popular, enquanto mulher popular, enquanto mulher de comunidade, mas a defensoria precisa estar junto com a gente em ações coletivas. Né? As individuais, eu não sei se eu preciso dar um exemplo aqui, que uma mulher, por exemplo, de classe média, que até ontem estava com seu esposo, na hora que ela separa, está tudo no nome dele. Então, ela não ganha 3 salários mínimos. Ela tem o status de ser de classe média alta, às vezes até rica, mas ela não tem na prática esse dinheiro que está tudo no nome dele. Os imóveis, os bens, estão tudo no nome dele. Ela não pode ser atendida pela defensoria, porque tecnicamente ela tem mais de 3 salários mínimos. Então, essas coisas, né? E tem alguns casos escabrosos do qual o Mariante participou. Né? A gente chamou, enquanto promotor, uma série de entidades para que participassem daquilo, que é casos de crianças e adolescentes que perdem a guarda, né? A mãe perde a guarda e a gente não tem como acionar isso, né? Que não seja pela defensoria. Né? Felizmente, nós temos os advogados populares na cidade, eles têm feito muita coisa para a gente, mas eles precisam viver também, né? Então, assim, tem uns que falam assim, você só arruma cliente pobre para nós precisamos sobreviver, né? Nós precisamos sobreviver. Então, assim, acho que esse é o papel da defensoria, a gente lutou por ela, né? E a gente quer que ela se mantenha, mas a gente quer que ela se mantenha na nossa defesa. E não só na nossa defesa individual, mas como na nossa defesa coletiva, né? Enquanto movimento mesmo. E em muitos momentos, os movimentos precisam dessa assessoria jurídica e não tem. É isso. Obrigado, Maria. O próximo passo, depois traz seu Miller.